Quem diria que depois de tantos anos de rumores, a verdade sobre a morte de Robin Gibb chocaria até mesmo os fãs mais fiéis dos Bee Gees durante décadas. Todos acreditaram que o lendário cantor havia perdido a vida para o câncer, mas seu próprio filho revelou algo completamente diferente e ainda mais surpreendente. Segundo Robin John, a doença já estava sob controle, o tumor quase desaparecera, mas foi outra batalha silenciosa que o levou, uma falência renal e hepática que se instalou rapidamente, tirando a vida do pai de forma devastadora. Essa revelação não apenas desmontou o que os fãs acreditavam, como também gerou discussões no meio médico, levantando dúvidas sobre diagnósticos, tratamentos e até sobre como a saúde de um ícone pode mudar tão drasticamente em tão pouco tempo. E é nesse ponto que eu quero que você participe comigo. Comenta agora aqui embaixo a palavra mistério para mostrar que você chegou até aqui e está tão impactado quanto eu com essa reviravolta na história. E se você quer receber histórias exclusivas, curiosidades que não mostramos no canal e fazer parte de uma comunidade apaixonada por música e grandes histórias, entra agora no grupo de WhatsApp. O link está na descrição e também é o primeiro comentário fixado. Te espero lá. Robin Gibb não era apenas mais um integrante de uma banda famosa. Ele era uma das 3 vozes que deram vida ao som inconfundível dos Bee Gees. Ao lado dos irmãos Barry e Maurice, formou um trio capaz de criar harmonias que pareciam quase sobrenaturais, marcando gerações com músicas que atravessaram décadas. Sua voz era única, carregava uma melancolia intensa, um timbre aveludado e uma interpretação capaz de transformar qualquer canção em algo profundamente emocional. Era a combinação perfeita entre técnica e sentimento, e isso o tornava inconfundível mesmo entre as poderosas harmonias do grupo. Mas Robin também tinha algo que o diferenciava longe dos palcos, um ar reservado, quase misterioso. Enquanto outros artistas compartilhavam detalhes de suas vidas, ele preferia deixar que sua música falasse por si. Essa aura enigmática não só conquistava fãs, como também fazia com que muitos se perguntassem o que mais poderia estar escondido por trás daquele olhar distante. Curiosidade que se intensificou quando, anos mais tarde, ele revelou segredos que manteve em silêncio durante toda a sua carreira. Robin Hugh Gibb nasceu em 22 de dezembro de 1949 na ilha de Maine, ao lado de seu irmão gêmeo Maurice. Desde muito cedo, a música já corria no sangue da família Gibb. Eles cresceram cercados pelo som vibrante de discos que pegavam emprestados da irmã mais velha, Leslie, entre eles gravações de Elvis Presley, Tommy Steele e os Everly Brothers, que se tornaram suas primeiras grandes influências. Ainda crianças, Robin, Maurice e o irmão mais velho Barry criavam pequenas apresentações caseiras, usando guitarras improvisadas de caixas de papelão. Foi nessa época que surgiu o primeiro grupo, The Rattlesnakes, onde tocavam e cantavam músicas que imitavam seus ídolos. A estreia aconteceu em um pequeno cinema local, o Gaumont, mas um acidente inusitado quase acabou com a apresentação. O técnico deixou cair e quebrou o disco que usariam. Por sorte, Barry tinha sua própria guitarra e os 3 improvisaram, para surpresa de todos, encantando o público. Em 1958, após mudanças na formação da banda e um breve período como We Johnny Hay and the Blue Cats, a família tomou uma decisão ousada: deixar a Inglaterra e recomeçar a vida na Austrália. Lá, o destino interveio. Os irmãos se apresentavam no autódromo de Radcliffe durante as corridas, quando chamaram a atenção do DJ Bill Gates e do piloto Bill Good. Foi dessa parceria que surgiu o nome Bee Gees, derivado das iniciais BG presentes nos nomes Barry Gibb, Bill Good e Bill Gates. A partir de então, o pai, Hugh Gibb, que até então vivia de fotografia, decidiu se dedicar integralmente à carreira musical dos filhos, tornando-se seu empresário. Esse foi o primeiro passo concreto para transformar 3 jovens apaixonados por música em uma das bandas mais icônicas da história. O talento dos irmãos Gibb não demorou a atrair olhares importantes. Em meados dos anos
anos 60, o produtor e compositor norte-americano Nat Kippner enxergou algo especial no som harmonioso e na criatividade do trio. Ele acreditou tanto no potencial dos Bee Gees que decidiu se tornar seu empresário, ajudando-os a assinar contrato com a gravadora Spin Records. Foi nos estúdios St. Clair, em Sydney, que a banda começou a moldar sua identidade musical. Embora o local fosse modesto e longe do glamour das grandes produtoras, ofereceu aos Bee Gees a liberdade para experimentar, desenvolver arranjos e explorar seu estilo. Dali nasceu o primeiro grande sucesso australiano da banda, Spicks and Specks, que chegou ao topo das paradas locais e deu aos irmãos o primeiro gosto do reconhecimento público. O passo seguinte foi decisivo. Em 1967, os Bee Gees fizeram uma audição para Robert Stigwood, um empresário e produtor com faro para talentos. Impressionado com a maturidade musical e a capacidade vocal do grupo, ele não hesitou em oferecer um contrato internacional de 5 anos, garantindo que suas músicas seriam lançadas no Reino Unido pela Polydor Records e nos Estados Unidos pela Atco Records. A estreia britânica veio acompanhada de uma jogada de marketing inusitada. O single New York Mining Disaster 1941 foi enviado às rádios sem identificação do artista, apenas com o título da música. Isso despertou rumores imediatos de que se tratava de uma nova faixa dos Beatles. O mistério funcionou. A canção rapidamente ganhou destaque e chegou ao top 20 no Reino Unido e nos Wilwaico, consolidando os Bee Gees como um novo fenômeno no cenário musical internacional. O sucesso internacional trouxe fama e reconhecimento, mas também uma pressão enorme sobre os Bee Gees. Em 1968, a banda se preparava para uma grande turnê de 7 semanas pelos Estados Unidos, que prometia consolidar ainda mais seu nome no cenário mundial. Porém, o plano foi interrompido de forma abrupta. Robin sofreu um colapso devido ao esgotamento nervoso. O ritmo intenso de apresentações, gravações e compromissos havia cobrado um preço alto em sua saúde, obrigando-o a se afastar temporariamente e deixando a banda em uma situação delicada. Quando ele retornou, as tensões criativas começaram a se intensificar. O estopim veio durante a escolha do single que representaria o próximo álbum. Barry defendia First of May, enquanto Robin acreditava que Lamplight deveria ser o carro-chefe. A decisão final de privilegiar a canção escolhida por Barry fez Robin sentir que sua voz dentro do grupo estava sendo minimizada. Frustrado e se sentindo deixado de lado, Robin tomou uma decisão radical. Abandonou temporariamente os Bee Gees para seguir carreira solo. O movimento, embora arriscado, lhe rendeu um sucesso imediato com a balada Saved by the Bell. Que alcançou boas posições nas paradas e mostrou que ele tinha força artística independente. Enquanto isso, Barry e Morris tentavam manter a chama acesa, mas a ausência de Robin deixava um vazio inegável. As apresentações continuaram, mas o equilíbrio e a química, que tornavam o trio tão especial, estavam comprometidos, deixando fãs e críticos com uma pergunta incômoda: será que os Bee Gees voltariam a ser os mesmos? No início dos anos 70, o destino tratou de reunir os irmãos Gibb durante férias na Espanha, longe das pressões do show business. Maurice decidiu dar o primeiro passo e procurou Robin para uma conversa franca. O pedido de desculpas por desentendimentos passados foi o ponto de virada. A mágoa deu lugar à saudade e ao desejo de retomar a parceria que havia transformado 3 garotos apaixonados por música em estrelas internacionais. O reencontro não demorou a se refletir nas paradas de sucesso. Em 1971, o trio voltou ao estúdio e lançou How Can You Mend a Broken Heart. Uma balada emocionante que se tornou o primeiro número 1 dos Bee Gees nos Estados Unidos. A canção não apenas selou a reconciliação, mas também provou que, juntos, eles eram imbatíveis. Poucos anos depois, uma mudança marcante no som da banda levaria os Bee Gees a outro patamar. Barry começou a explorar o uso do falsete, adicionando uma camada irresistível e dançante às músicas. Essa transformação coincidiu com o surgimento
surgimento da era disco, e os Bee Gees surfaram essa onda como ninguém. O auge veio em 1977, quando foram convidados a contribuir para a trilha sonora de Saturday Night Fever. O resultado foi o histórico. Faixas como Staying Alive, Night Fever e How Deep Is Your Love I feel you touch me in the pouring rain. dominaram as paradas do mundo inteiro, venderam milhões de discos e transformaram os Bee Gees em ícones absolutos da cultura pop. Naquele momento, eles não eram apenas uma banda de sucesso, eram a voz de toda uma geração. O final dos anos 70 trouxe uma reviravolta inesperada para os Bee Gees. Após dominar as paradas com a febre disco, o gênero começou a enfrentar um movimento de rejeição, especialmente nos Estados Unidos. Campanhas como o famoso Disco Demolition Night em 1979 simbolizaram essa reação, e qualquer artista associado à disco music passou a sofrer resistência, e os Bee Gees estavam no topo dessa lista. A consequência foi imediata. As rádios começaram a evitar tocar suas músicas, e o espaço que antes parecia garantido foi desaparecendo rapidamente. De estrelas universais, eles se viram tendo que lutar para manter a relevância em um mercado que havia virado as costas para o estilo que eles ajudaram a popularizar. Como se não bastasse, ainda enfrentaram problemas judiciais. Foram acusados de plágio pela música How Deep Is Your Love, um de seus maiores sucessos. Inicialmente, o tribunal decidiu contra a banda, alegando que não havia provas técnicas suficientes para inocentá-los. Meses depois, a decisão foi revertida e os Bee Gees foram absolvidos de todas as acusações, mas o desgaste emocional e a exposição negativa já haviam deixado marcas. Apesar das dificuldades, eles continuaram se apresentando e mantiveram a conexão com o público. Em um dos momentos mais comoventes de sua carreira, prestaram homenagem ao irmão mais novo, Andy Gibb, que havia falecido tragicamente. Durante um show, uniram sua voz à gravação de Andy em Our Love, Don't Throw It All Away, criando um dueto emocionante que deixou o público em lágrimas e reafirmou o elo inquebrável entre os irmãos, dentro e fora do palco. Nos anos 90, a história dos Bee Gees ganhou um novo capítulo de sucesso. Em 1997, eles decidiram celebrar a carreira com a turnê One Night Only, inicialmente planejada como um evento único em Las Vegas. O impacto foi tão grande que o projeto se transformou em uma série de apresentações ao redor do mundo, atraindo multidões e reacendendo a paixão dos fãs antigos, ao mesmo tempo em que conquistava uma nova geração. O repertório foi uma viagem completa pela trajetória da banda, misturando clássicos da era disco com baladas inesquecíveis. A resposta foi avassaladora: ingressos esgotados, transmissões televisivas recordistas e uma popularidade renovada que provava que, mesmo depois de altos e baixos, o público continuava fiel aos irmãos Gibb. Porém, o destino voltaria a testar essa união. Em janeiro de 2003, Maurice Gibb, muitas vezes descrito como a alma e o coração do grupo, foi hospitalizado devido a complicações intestinais e, de forma inesperada, faleceu aos 53 anos. A perda foi devastadora para Barry e Robin. Em sinal de respeito e como homenagem, eles decidiram aposentar oficialmente o nome Bee Gees, encerrando formalmente a lendária trajetória da banda como a conhecíamos. Mesmo sem o título que os consagrou, Barry e Robin não abandonaram completamente a música. Eles seguiram fazendo apresentações pontuais, muitas vezes em eventos beneficentes ou programas especiais, mantendo viva a chama artística e honrando, sempre que possível, o legado que haviam construído ao lado de Maurice. No início da década de 2010, Robin Gibb enfrentou o maior desafio de sua vida. O diagnóstico de câncer de fígado caiu como um choque para os fãs e para o próprio cantor. Conhecido por sua força e resiliência, ele iniciou o tratamento determinado a superar a
doença, transmitindo otimismo em cada aparição pública. Em fevereiro de 2012, Robin deu uma entrevista à BBC que encheu de esperança aqueles que o acompanhavam. Contou que havia passado por uma cirurgia para a retirada de um tumor no cólon e que o câncer estava praticamente desaparecido. Falava com entusiasmo sobre voltar a se apresentar e descrevia o futuro com confiança, como se a batalha estivesse praticamente vencida. Mas a reviravolta veio rápido e de forma cruel. Poucas semanas depois, seu estado de saúde se deteriorou bruscamente. Em abril, Robin entrou em coma, deixando fãs, familiares e a imprensa sem entender como a situação havia mudado tão drasticamente em tão pouco tempo. A resposta veio apenas após sua morte, em maio de 2012, quando seu filho, Robin John Gibb, revelou que a causa real não havia sido o câncer, mas sim uma falência renal e hepática. Segundo ele, o tumor estava controlado, mas o corpo do pai não resistiu ao desgaste provocado pelo tratamento e a complicações médicas. Robin John ainda criticou publicamente as condutas tomadas durante os últimos dias de internação, afirmando que decisões equivocadas e falhas de cuidado podem ter acelerado o fim. Essa revelação mudou completamente a forma como o mundo via seus últimos meses de vida, acrescentando um elemento de mistério e polêmica a uma história já carregada de emoção e perdas. A vida pessoal de Robin Gibb sempre foi cercada de singularidades e momentos controversos. Por mais de 28 anos, ele manteve um casamento aberto com Dwina Murphy Gibb, artista, escritora e sacerdotisa druida. Embora o arranjo fosse de conhecimento mútuo, a relação foi posta à prova em 2009, quando veio a público que Robin havia tido uma filha, chamada Snow Evelyn Robin Juliet Gibb, fruto de um relacionamento com a ex-empregada da família, Claire Yang, quase 30 anos mais jovem que ele. A notícia abalou Dwina, que se sentiu profundamente traída, apesar do estilo de vida não convencional que o casal mantinha. Antes disso, Robin já havia vivido outro capítulo marcante no campo pessoal. Em seu primeiro casamento, com Molly Hollis, secretária do empresário dos Bee Gees, ele teve 2 filhos, Spencer e Melissa. O relacionamento durou 12 anos, mas não resistiu às pressões da fama e da vida sob os holofotes. Após a separação, Robin passou um longo período afastado dos filhos, reconciliação que só aconteceria anos mais tarde, quando Spencer e Melissa já eram adolescentes. No campo familiar, havia também uma ferida que nunca cicatrizou totalmente, a relação conturbada com o irmão Barry. Desde os tempos de sucesso nos anos 60, havia tensões criativas e disputas de protagonismo dentro da banda. Embora tenham dividido palcos e hits por décadas, essa distância emocional persistiu até os últimos dias de Robin, e Barry lamentaria profundamente não ter conseguido encerrar a vida do irmão com a relação plenamente restaurada. Após a perda de Robin, Barry Gibb decidiu transformar a dor em homenagem. Em 2013, ele embarcou em sua primeira turnê solo, mas não para se afastar da história dos Bee Gees. Cada apresentação se tornou-se um tributo emocionante aos irmãos Maurice e Robin, revisitando sucessos que marcaram gerações e compartilhando histórias pessoais que mostravam o vínculo profundo entre eles. O público, emocionado, não apenas ouvia as músicas, sentia a presença dos 3 irmãos em cada acorde. O compromisso de preservar essa herança se fortaleceu ainda mais em 2016, quando Barry assinou um acordo com a Capitol Records para manter viva a obra dos Bee Gees, garantindo que novas gerações continuem descobrindo e se apaixonando por essas canções atemporais. Esse passo consolidou de vez o legado do grupo no cenário mundial. No fim, a trajetória de Robin Gibb e dos Bee Gees não é apenas sobre sucessos e recordes, é uma história de irmandade, resiliência e música imortal, capaz de atravessar décadas e tocar corações em qualquer parte do mundo. E antes de encerrar, deixo aqui um convite especial. Se você quer conhecer mais histórias como esta e ter acesso a conteúdos exclusivos que não mostramos aqui no canal, entra agora no grupo de WhatsApp. O link está na descrição e também é o primeiro comentário fixado. Te espero lá para continuar essa conversa.